A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Nós estamos gravando um propósito que se chama A Prosperidade de Deus na Minha Vida, e esse propósito é um propósito com 12 dias de oração. Todos os propósitos aqui do canal têm 2 dias a mais. Um dia de preparação, onde nós fazemos uma oração, uma meditação e dizemos a Deus que vamos dedicar um tempo para buscá-lo para um certo propósito específico, e depois, ao final de todo o propósito, nós fazemos mais um dia de agradecimento, porque ao longo do propósito é o Senhor que traz a palavra que nós podemos meditar, nos alimentar e cumprir esse propósito. Então nós fizemos o dia de preparação desse propósito, e no dia da preparação nós lemos o texto de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, onde Jesus operou o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Nesse milagre da multiplicação dos pães, nós vemos que Jesus estava com seus discípulos no deserto e os discípulos perceberam que estava ficando noite e pediram a Jesus que despedisse o povo para que pudessem voltar às suas casas para comerem. E Jesus disse: "Dai vós de comer." Eles olharam para si mesmos e disseram: "Não temos com o que dar a eles o que comer." E Jesus disse: "O que vocês têm?" E eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: "Trazei-mos." E eles deram para Jesus, e Jesus apresentou ao céu e disse: "Pai, eu te dou graças e coloco isso diante do Senhor." E ele devolveu aos discípulos e disse: "Comecem a dar para o povo." E eles começaram a dar para o povo, e no final eles alimentaram 5.000 homens, fora, além das mulheres e das crianças. Se considerarmos que mulheres e crianças, que cada homem tinha pelo menos uma esposa e um filho, podemos dizer que foram alimentadas ali 15.000 pessoas. E além disso, depois de tudo isso, sobraram 12 cestos cheios. E nessa história, quando nós fizemos a preparação desse propósito, Deus está dizendo: você pode começar a buscar a Deus estando em uma situação em que você não tem para abençoar as outras pessoas. Mas quando você começa a conversar com Deus, buscando a prosperidade de Deus, Deus dá a você a multiplicação para que você alcance muitas pessoas, e ainda haverá sobejo. Mas para que essa prosperidade aconteça, é necessário que você confie em Deus, em colocar aquilo que você tem nas suas mãos para Deus. Não olhar para a sua própria força, que muitas vezes não tem o poder de alcançar outras pessoas. No dia 1º nós lemos o texto de Salmos 81, versículos 13 a 16. E lá está escrito: "Ah, se o meu povo me escutasse, porque se o meu povo me escutasse, eu daria a eles o trigo mais fino e o mel que sai da rocha, o mel puro que sai da rocha." Deus está dizendo nesse texto que se nós ouvirmos a Ele, porque tem pessoas que escutam sobre o milagre da multiplicação dos pães, mas a palavra não produz impacto no seu coração. Ela escuta a palavra, mas ela continua dizendo: "Mas eu não acredito." E se você não tem fé, você não tem como agradar a Deus. Por isso o Salmo 81, versos 13 a 16 fala: "Ah, se o meu povo me escutasse." Se você ouvir a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, que o Senhor tem o trigo mais fino e o mel que sai da rocha para te dar
O mel que sai da rocha simboliza doçura no meio das tribulações. A rocha muitas vezes é uma pedra que aparece no seu caminho. No dia 3, ou seja, no dia 2, nós lemos o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 3, que diz: Eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus está dizendo que muitas vezes você se depara com uma pedra no seu caminho, com uma porta trancada, com uma porta pesada, uma porta de bronze. Imagine uma porta de bronze, o peso que não tem essa porta. Mas o Senhor está dizendo que é Ele que quebra a porta de bronze, Ele despedaça até os ferrolhos que são de ferro, para que você possa passar e avançar. No dia 3, nós lemos o texto de Jó, capítulo 36, versículo 16, e que nos diz que o Senhor está tirando você das mandíbulas da aflição e colocando você no lugar espaçoso e amplo, com mesa farta e seleta. Deus é aquele que tira você do lugar do aperto, do lugar da angústia, e coloca você com alimento em fartura e com alimento seleto. No dia 4, nós lemos Salmo 23, versículos 4 e 5. E a promessa do dia 4 é a de que, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que a sua situação seja terrível, o Senhor te conduzirá com a sua vara e o seu cajado. A vara simboliza a direção de Deus. E o cajado simboliza que, mesmo que você tropece, Ele te pegará e te trará novamente para um lugar seguro. E Ele preparará uma mesa perante os seus inimigos e encherá você com a unção do óleo, que representa o Espírito Santo. No dia 5, no caso, ontem, nós lemos o texto de Joel, capítulo 2, versículos 18 a 21, que nos falam que o Senhor trará trigo, vinho novo e azeite, que simbolizam alimento, alegrias e presença do seu Espírito. E hoje, que é o dia 6, nós vamos meditar no texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 e 19. E nesse texto, esse livro foi escrito pelo rei Salomão na sua velhice, depois que ele meditou a respeito das coisas que importam nessa vida, e ele nos fala aqui, depois de tudo que ele viu, que conclusão ele chegou. E nós lemos aqui na tela o versículo 18. Eis aqui o que eu vi, Salomão dizendo para nós o que ele viu na sua velhice. Uma boa e bela coisa eu vi, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Versículo 19. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Neste dia, Salomão está nos ensinando que não devemos ficar preocupados com a aprovação das outras pessoas. Tem muitas pessoas que ficam muito preocupadas em agradar outras pessoas, com o que vão vestir, com o que vão falar, com o que as pessoas vão falar a respeito delas, com a opinião de vizinhos, de colegas de trabalho, de pessoas que você não vai ver nunca mais. De repente você entra em um ônibus e alguém olha para você de cima até embaixo e entorta a boca, desprezando você por causa da roupa que você está usando, em razão da sua aparência, em razão da sua idade. Nós vemos muitas vezes, nesses dias, pessoas famosas
que são ridicularizadas porque estão envelhecendo. Outro dia vi uma postagem em que uma artista estava com várias críticas na postagem de uma foto onde ela parece mais velha. E as pessoas estavam dizendo ali nas postagens: está acabada, vá para a sua casa, não poste mais nenhuma foto, não queremos mais ver você. E ela estava ali trazendo uma resposta dizendo: desculpe, não posso agradar o tempo todo. Especialmente essa artista teve essa compreensão, mas muitas outras pessoas começam a ficar tristes, começam a entrar em depressão dizendo: veja como estou sendo criticado, como estou sendo criticada, como as pessoas estão olhando para a minha aparência. E elas esquecem que o valor dessa vida não está em colher a aprovação das outras pessoas. E o que isso tem a ver com prosperidade? Prosperidade nos fala a respeito de desfrutar das riquezas que Deus nos dá. Tudo que nós falamos nos dias anteriores, de Deus multiplicar aquilo que nós temos, nos fala de riqueza. A pessoa que tem a prosperidade de Deus, ela não fica limitada, olhando para si, dizendo: eu não posso. Mas Jesus, na multiplicação dos pães, estava ensinando a prosperidade. Dai vós de comer. Ele estava ensinando: se vocês confiarem em mim, vocês vão poder alimentar a vocês mesmos, e de vocês se oferecerem para cuidarem dos outros, eu vou trazer a multiplicação, porque vocês estarão apoiados em mim e estarão cumprindo uma boa missão, a de amar o próximo, a de se preocupar com o próximo, que corresponde ao amor de Deus, de se preocupar com todos. Quando Deus fala que Ele entrega o trigo mais fino e o mel que sai da rocha, Ele está dizendo: eu quero que vocês tenham alimento, o melhor alimento. E que mesmo nas situações difíceis da vida, vocês tenham doçura, vocês tenham prosperidade na mesa de vocês. E Deus está dizendo aqui nesse texto de hoje que Ele não quer que você fique preocupado com a aprovação dos outros. Ele não quer que você fique chateado, ofendido, aflito, mas que você olhe para a vida com a visão que Ele está dando a você hoje. Que você valorize o comer e o beber e o desfrutar do seu trabalho, porque essa é a porção que você leva dessa vida. Quando ele fala de comer e beber, que isso são os prazeres da vida, nós comemos e bebemos com as pessoas que amamos, com os nossos amigos, com as pessoas que são mais íntimas. Você não come e não bebe com pessoas que não querem o seu bem, que muitas vezes desagradam você ou que não ficam agradáveis com a sua companhia, não querem a sua companhia. Às vezes você é forçado a comer com essas pessoas em uma reunião de trabalho. E nesses casos, o texto que nós lemos hoje nos mostra que devemos orar para que Deus nos abençoe, dando a nós um trabalho onde nós possamos estar reunidos com pessoas que estão conjuntamente conosco, que estão unidas conosco, no mesmo propósito, em harmonia, porque essa é uma das coisas com as quais nós devemos nos preocupar e orar, dizendo: Deus, me dá um trabalho onde eu possa comer e beber em paz, porque essa é a porção e essa é a riqueza que o Senhor tem para a vida de cada um. E no versículo 19, Salomão completa aqui, dizendo que
para todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ele está dizendo: quando você consegue comer e beber em paz, quando você consegue ter um trabalho em que você consegue ter o seu sustento, em que você consegue ter a sua vida, os seus projetos realizados, essas riquezas e esses bens que você recebeu são dom de Deus. Ele está dizendo que vem de Deus a prosperidade. É de Deus que vem as respostas para que você goze uma boa vida nessa terra. Então, a mensagem de hoje, Eclesiastes capítulo 5, versículos 18 e 19, está dizendo: nós não devemos ficar ansiosos e preocupados, nem ofendidos com tantas preocupações. Tem pessoas que vivem para um time de futebol. Outro dia vi uma pessoa esmurrando a parede dizendo: porque o meu time perdeu. Eu esperava que ele fosse o campeão, mas ele perdeu aqui na final e ele ficou ali esmurrando a parede, esmurrando a parede. Depois pegou um copo de cerveja e começou a beber e disse: agora eu vou beber e beber e beber para esquecer dessa derrota do meu time. Todo esse tempo que ele gastou nisso, ele poderia dedicar a dizer: que bom que eu tenho o meu alimento, eu tenho a minha família e eu posso desfrutar desse momento reunido com eles. Outras pessoas vivem uma vida ansiosos por notícias a respeito da política, a respeito da economia. Quem é que vai vencer a próxima eleição? Quem é que vai cuidar das taxas de juros que vão reger o país no próximo ano? Você não deve se preocupar com essas coisas porque essas coisas não estão sob o seu controle. Você não tem como estar ali no cargo político para deliberar se a taxa sobe ou se ela diminui, ou qual vai ser o preço dos produtos no mercado. Mas nessa campanha, nesse propósito de prosperidade, na prosperidade você vai se importar com aquilo que realmente importa. Em você garantir um trabalho de onde você possa tirar o seu sustento e de onde você possa ter as suas riquezas e os seus bens, que corresponde à sua moradia, que corresponde ao seu transporte, que corresponde a você cuidar das pessoas com quem você come e com quem você bebe. Cuide das pessoas que estão à sua volta, preste atenção nas pessoas que você põe na sua mesa, porque esses são os momentos importantes. E se você pensar que alguém está mais rico que você e de repente bater uma inveja ou uma cobiça no seu coração, não carregue isso. Há muitas pessoas muito ricas e que não desfrutam daquilo que têm, porque vivem apenas para conseguir mais e mais dinheiro. Não perca seu tempo com isso também. Você vai passar dessa vida. A maior riqueza que você tem, está ensinando Salomão aqui, é você desfrutar do momento em que você come e que você bebe. Inclusive em Eclesiastes, no capítulo 4, Salomão fala que vi um homem que não tinha família e nem filhos, e contudo ele não se cansa de trabalhar para juntar mais e mais riqueza, e tudo isso é vaidade. Portanto, preocupe-se com o que realmente importa. A sua porção nessa vida é comer e beber e desfrutar do seu trabalho. Preocupe-se com as pessoas com quem você se assenta para comer e beber. Busque boas companhias, pessoas que apreciam a sua companhia e pessoas cuja companhia você aprecia. Perdoe as pessoas, não carregue nenhuma mágoa para que você possa comer em paz. Tem muitas pessoas que carregam traumas e angústias por situações que passaram no passado e elas ficam carregando rancor,
sofrimento, angústia por causa da opinião de alguém que disse a você muitos anos atrás a respeito da sua aparência, a respeito de alguma coisa que você não tinha e você ficou carregando essa dor no seu coração. Libere o perdão. Se você não liberou o perdão, hoje é momento de você dizer: Senhor, respire fundo, feche os seus olhos e diga assim: Senhor, lembre da situação, lembre da dor e diga: eu libero isso hoje da minha vida, porque eu quero prosperar e eu quero ter dias maravilhosos em que eu posso me assentar e comer e beber e falar com Deus em paz, e eu quero carregar a minha vida para o reino de Deus e eu quero viver em paz. Faça isso e a sua vida vai ser nova e completamente livre, e não se preocupe com as ofensas e com as opiniões alheias a seu respeito, porque Deus ama você e o que importa é que Ele está dizendo para você que Ele tem um caminho de prosperidade para a sua vida, que Ele é que cuida de você. E vamos orar agora, pedindo para que Deus dê aos que precisam de um novo trabalho, um lugar novo, sem aflição, que seja aberto, amplo e espaçoso, como nós lemos no dia 3 desse propósito, Jó 36:16. E que Deus dê uma mesa farta e seleta, conforme o texto que nós lemos no dia 3, Jó 36:16. Uma mesa com trigo mais fino e com o mel puro que sai da rocha, como nós lemos no dia 1. Vamos orar. Pai, a Ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade. Obrigado porque o Senhor tem derramado as Tuas vitórias sobre cada um de nós a cada dia. Pela Sua palavra, o Senhor nos tem revelado que o Senhor está na nossa frente, dando direção e dando proteção. Se caímos, o Senhor é aquele que nos levanta, e se nos deparamos com portas trancadas e pesadas, o Senhor é aquele que as despedaça, e o Senhor é aquele que destrói os ferrolhos de ferro. Te agradecemos por essa palavra, porque o Senhor está nos ensinando o que importa nessa vida. E nós pedimos que o Senhor venha abençoar os teus filhos e que os que precisam perdoar alguém consigam agora liberar o perdão. Mentalize essa situação que você passou e diga: eu perdoo essa pessoa. Mentalize agora a situação do seu trabalho, que pode não estar conforme o que você esperava. Diga: Senhor, agora me abençoa, me dá um novo trabalho, de onde eu possa obter o meu sustento e ter as riquezas para que eu tenha uma vida próspera nessa terra, podendo ajudar outras pessoas, em que eu possa comer e beber em paz. Você que estava preocupado, preocupada com a opinião dos outros a seu respeito, diga: Deus me ama. E eu vou viver os melhores dias nessa terra com novos amigos, com novas pessoas e com a minha família transformada, com as pessoas da minha casa renovadas, com o entendimento de Deus, para que as nossas refeições e os nossos momentos de comunhão sejam de harmonia para a honra e glória do Senhor, para que eu possa testemunhar dessas riquezas que são preparadas por Deus para aqueles que confiam nele. Agora, respire fundo e diga: obrigado, Senhor, por mais esse dia e por essas bênçãos que o Senhor está confirmando sobre a minha vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe o seu dia. Você que quer participar dos propósitos que foram feitos, das orações que foram feitas nos dias anteriores, eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo o dia da preparação desse propósito.
no canto superior direito, sempre vai ficar o dia seguinte do propósito. E na parte de baixo, vou deixar aqui o botão para que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative os sininhos que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, você será notificado. Continue nesse propósito. Hoje foi o dia 6. Nós vamos orar por 12 dias e depois vamos fazer o agradecimento. E Deus sempre responde aqueles que fazem propósitos de oração específicos, pedindo a Ele pelas bênçãos dele, porque o Senhor é sempre bom. Permaneça sempre na graça e paz de Jesus. Amém.